Vamos lá. Deixa eu abrir a prova aqui de vocês para a gente comentar. Nossa, a gente fica uma semana sem se ver, parece que... Hoje eu fui ver que matéria que eu ia dar. Nossa, parece que faz um mês que eu não vejo eles, que eu não dou aula, nem sei onde a gente tá, onde a gente não tá. Será que eu ainda sei dar aula? Será que eles vão voltar à minha aula? Parece que faz tanto tempo. Até 15 dias, né, a gente ficou sem se ver. Deixa eu ver aqui a avaliação. Prova primeiro bimestre. Vamos lá. Vamos comentar então, fazer uma vista de prova, tá? E depois a gente inicia a aula, tudo bem? Isso, Vitor. A gente faz uma vista rapidinho e depois a gente começa a matéria nova. Vamos lá, primeira pergunta. Identifica-se algumas características principais do inquérito policial. Quais sejam? Faltou um M ali. Dispensabilidade, discricionariedade, sigilo, indisponibilidade e obrigatoriedade. Explique as características do inquérito policial indisponibilidade. Vitor, o que você colocou nessa daqui? Qual que é a característica indisponibilidade? Peraí, tá. Porque aqui, ó, qual era o meu medo aqui? De muitos colocarem que o inquérito policial, ele é obrigatório, né? Obrigatório ele é também, mas ele é em relação ao delegado, né? Ele é o meu medo aqui, deixa eu ver qual que era, vocês confundirem, deixa eu... Discricionário, sigilo... Dispensabilidade, isso, a discricionariedade com a dispensabilidade com a indisponibilidade. Era isso que eu tinha medo de vocês confundirem. Porque a dispensabilidade quer dizer que se tiverem elementos de prova suficientes para uma denúncia ou para uma queixa-crime, não seria necessário o inquérito policial, né? Então, para o ajuizamento de uma ação penal, o inquérito policial ele não é indispensável. Essa é a característica de dispensabilidade. E a indisponibilidade foi a que eu pedi. Eu tinha medo de vocês fazerem essa confusão. Vitor, o que você colocou? A autoridade não poderá mandar arquivar um processo onde essa capacidade se dá somente para o Ministério Público. Exato. Então, a indisponibilidade é em relação ao delegado que, iniciado o inquérito policial, ele simplesmente não pode arquivar ou engavetá-lo, enfim, né? Ele tem que ir até o fim esse inquérito. Quem vai poder arquivar é o Ministério Público, daí a gente viu que teve aquela mudança no artigo 28, né, que antes o Ministério Público requeria para o juiz, agora não, ele mesmo já arquiva e tudo mais. Joia, é isso mesmo. Aí a 2. Então, a primeira foi sobre a características do inquérito policial. A 2. Após a análise do inquérito policial, o representante do Ministério Público concluiu pelo seu arquivamento, já que, segundo ele, não se reuniram os elementos mínimos necessários para o oferecimento da denúncia. Nesse contexto, qual o procedimento que o representante do Ministério Público deverá realizar? Vanessa, o que você respondeu nessa daqui? Gente, tô até com vergonha do monstro de... Olha isso. Isso é um monstro, meu. Eu pedi isso daqui, que a minha outra caneca tava horrível, né? Eu pedi essa aqui, aí vi essa jarra. É um monstro. Olha, fica até desproporcional na câmera. Olha lá. Conforme disposto, ordenado o arquivamento ou de quaisquer elementos informativos da mesma, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão, para fim de homologação na forma da lei. Exatamente. Se o Ministério Público entender que é caso de arquivamento, ele mesmo vai arquivar, né? E vai comunicar a vítima, o investigado, a autoridade
policial e encaminhará os autos para a instância para revisão, né? Um órgão revisor. Isso está no 28 ou 28A? Deixa eu só confirmar isto. Peraí. É 28 mesmo, 28A, eu acho que é. Deixa eu ver. Ai, gente do céu. É 28 mesmo. 28A vai falar da. O 28, né, que foi alterado. O 28A vai falar do acordo de não persecução penal. Beleza, muito bem. Parabéns, Vanessa. Parabéns, Vitor. Não é whey, é colágeno. Se eu tomar whey, eu vou ficar mais gorda do que eu já tô. Deixa eu ver aqui. Permitir, Dani. Joia. Pergunta 3. Essa vai para o Uauá. Nem vi qual que é ainda, mas vai para o Uauá. Uauá, você está aí? O processo penal prevê ação penal pública, podendo esta ser incondicionada, condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, e ainda, sim, mas não estou com minha prova. Não tem problema, é o que você lembra, é o que você sabe, o que você estudou, o que a prof ensinou e você aprendeu. Não precisa estar com a prova. Eu vou ler a pergunta para você. Não, mas lembra agora o que você acha. O que você acha, o que vem na sua memória. Tá, e ainda prevê ação penal privada, podendo essa ser privada propriamente dita, privada subsidiária da pública ou ainda personalíssima. Explique a ação privada subsidiária da pública. O que você lembra, Alisson, da ação penal privada subsidiária da pública? Você assistiu todas as minhas aulinhas lá no YouTube, comentou, curtiu, deixou um like lá. Qual é a resposta? Vou abrir a prova. Beleza. Tudo bem, né? Esperar. A próxima vai ser para o nosso amigo Marcos Meneghelli. Já vai se preparando, Marcão. Ó, o Vitor adivinhou. Fala aí, professor. Oi, Vitor, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi? A senhora tá me ouvindo bem? Estou sim. Vai olhando aí a pergunta 4, já que eu vou pedir para você a 4. E para Jussara, 5, tá? Ixi, tem até 6. E para Dani, a 6. É o prazo do oferecimento da queixa-crime? Não, a 4, não sei qual que é a 4. É essa mesmo. Essa mesmo. O Alisson achou? Senão eu vou passar para outro. Você vai perder a grande oportunidade. Valendo arredondamento de nota, hein? Redonda para 100 aí, professor. Pode passar? Beleza. Vou passar para o Wesley. Wesley, tá ouvindo? Eu tirei nota máxima. Ah, malandro. Não precisa. Beleza. Vou lembrar disso. Wesley, lembra o que colocou na sua 3? Ou, se não lembrar também, explica pra gente aí o que vem na sua cabeça agora, de todas as aulas aí, do seu aprendizado. Qual que é a ação penal privada subsidiária da pública? Professor, eu vou ler exatamente o jeito que eu escrevi na prova, tá? Tá, joia. Ação penal privada subsidiária da pública ocorre quando? Nos crimes de ação penal pública, na qual a competência do Ministério Público oferecer a denúncia e não oferta. Assim, abre-se a possibilidade de oferecimento da queixa-crime para o ofendido. Perfeito. O prazo
Ah, tá, isso, vai. Isso que eu ia falar. O prazo para o oferecimento da ação penal privada subsidiária da pública é decadencial de 6 meses, começando com o decurso do tempo previsto para o Ministério Público deva oferecer a denúncia. Todavia, não ocorre a extinção da punibilidade, pois o Ministério Público pode oferecer a denúncia. É importante destacar também que o Ministério Público pode repudiar a ação penal privada subsidiária da pública e oferecer uma denúncia substitutiva. Na hipótese da negligência do querelante, o Ministério Público pode retomar o processo. Base legal, o artigo 29 do CPP, e o artigo parágrafo 3º do CP. Joia, obrigada. Bem completa. A única coisa que eu adicionaria, o Wesley, é logo no comecinho que você fala assim, quando o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia no prazo legal, certo? Que daí seria aquele prazo de 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto, para iniciado solto, tá? A única coisa eu adicionaria isso, mas demais ficou bem completo, é isso mesmo. Então, o Ministério Público, né, tem esse prazo legal aí para oferecer a queixa, a denúncia, e ele não faz, ele queda-se inerte, fica inerte. Aí abre a possibilidade do ofendido intentar uma queixa-crime, por isso que se chama ação penal privada subsidiária da pública, porque o crime é de natureza pública, né, de ação penal pública. Mas, como o Ministério Público, né, o órgão competente para ajuizar a demanda, ele ficou inerte, aí abre ao ofendido essa possibilidade, tá bem? Muito obrigada, Wesley. Agora o Marcão. No dia 10 de março de 2020, em uma rede social, Marcela foi surpreendida com a publicação de um texto. Deixa eu só adicionar o Kleber aqui. Joia. Com a publicação de um texto afirmando que ela está tendo um caso extraconjugal com Manuel, amigo do seu marido. Ocorre que Marcela somente soube que o texto havia sido postado por Tício, amigo do seu marido também, olha quantos amigos aqui, né? Na data de 24 de março de 2020. Abalada com o ocorrido, que inclusive gerou o fim do seu casamento, Marcela procura sua ajuda como advogado para oferecer a queixa-crime. Neste caso, até qual data a queixa-crime poderá ser oferecida? Explique indicando a fundamentação legal. Bora lá. Bora lá. E aí, Marcão? Deixa eu pegar minha caneta aqui para fazer a conta. Oi? Oi? Pode responder. O prazo para oferecimento da queixa-crime é de 6 meses a partir do momento em que o ofendido toma conhecimento do fato delituoso. A fundamentação legal está no artigo 38 do Código de Processo Penal. E ele pode decair o direito de queixa se ele não exercer dentro do prazo de 6 meses, contando do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. E aí tem o artigo 103 do Código Penal, que, salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contando do dia que veio saber quem é o autor do crime. Aí eu coloquei esse artigo também porque fala sobre isso, né? Isso, exatamente isso. Então, assim, logo no início você falou do dia que o prazo decadencial de 6 meses é do dia do fato delituoso. Mas depois você falou que você falou correto, que na verdade não é do dia do fato delituoso, né? É do dia do conhecimento da autoria. Então, mas depois você falou certo, Então, esses 6 meses vai ser a partir do dia 24 de março. E não do dia 10 de março, certo? Tá, mas daí eu não coloquei a data, tá, professora? Eu coloquei assim, 6 meses e tal, não coloquei assim a data, dia 10 e tal, tá? Teria que colocar a data para ser considerado aqui 05. Aqui vale 05 a data e 05 a fundamentação legal. Qual seria a data aí, Marcos? Somando aí agora, neste momento.
24/10? Valeu, Vitor, obrigado. Ué, meu aqui deu 9, 6, 7, 8, 9, 9, 23/9, isso mesmo, Wesley. 6 meses, gente, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, vai ser setembro de 2020. 23, porque como eu disse para vocês na aula, o prazo decadencial, ele é um prazo material. Então, você conta o primeiro dia e exclui o último. Então, na verdade, o prazo vai acabar no dia 23 e não dia 24. Então, o último dia para o oferecimento da queixa-crime é o dia 23 de setembro de 2020. Tá joia? Obrigadão, Marcos. Correta a explicação. Poderia ter colocado a data. Só a data que teria que ter colocado, tá? 5, quem que eu falei que ia responder? O 5 mesmo? A Dani? A Vanessa. A Vanessa? Acho que foi a Vanessa, né? A Vanessa ou a Dani? Eu acho que foi a Vanessa. Não foi eu não, professor, eu respondi. Foi a Dani, mas se quiser eu respondo, não tem problema, mas é a Dani. Tá. Não, a Dani é a 6. A 5 eu gostaria que a Vanessa respondesse, então. A 5 fala a Jussara. Então tá, desculpa. É a Jussara. A Jussara 5 e a Dani a 6. Então tá. Eu não lembrava, achei que era a Vanessa. Então vamos lá, Ju. 5. O chamado pacote anticrime do governo federal se refere a um conjunto de alterações na legislação brasileira que visa aumentar a eficácia no combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção, além de reduzir pontos de estrangulamento no sistema de justiça criminal. Dentre tais modificações, tem-se o surgimento do Acordo de Não Persecução Penal. Quais os requisitos necessários para a concessão do referido acordo? Ju, por favor, quais são os requisitos? Eu coloquei assim, ó, são requisitos para a concessão do acordo de não persecução penal, o investigado confesso, formal e circunstancial, crime sem violência ou grave ameaça, crime com pena mínima inferior a 4 anos, e não pode ser concedido o acordo de persecução penal se for cabível a transação penal, se o investigado for reincidente ou se houver elemento probatório que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Se ele ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração com acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, e nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Perfeito. Perfeito, muito obrigado. 10. Aqui, gente, o que vocês teriam que tomar cuidado? Não colocar só o caput, né? Porque, como eu disse na aula para vocês, além dos requisitos previstos no caput, nos parágrafos tem assim, não é cabível esse benefício ao reincidente, não. Então, lá nos parágrafos também tinham alguns requisitos que foram os apontados pela Jussara no segundo momento, tá? Então, está correta essa questão. Quem colocou só parte deles vai ter só parte da nota. Mas eu sou boazinha, vocês sabem, né? Só uma risadinha. Oi, Victor Hugo. O que acontece? Estou com uma dúvida, pode dizer. Na data da 4, tá. Vamos voltar lá na 4. Qual que é a sua dúvida? São 6 meses. Ô, Vitor, 24/3 de março. A primeira é 24/4. E não 24/5. Na data de 24/3.
Você está pulando o mês 4, você já está indo direto para o mês 5. E daí não é dia 24, mas sim dia 23, porque é prazo material, então você exclui o último dia. Você pulou o 4. Beleza? Tranquilos. Valeu. Vamos lá. 5, Dani. Não, é 6. 6, Dani. Imagine a hipótese em que... Calma, amiga. Eu nem li ainda, amiga. Imagine a hipótese em que uma carta que, ilegalmente interceptada, noticia a prática de um crime. A partir daí, a polícia, atenta à indicação da carta, consegue prender objetos de origem criminosa. Tais objetos de origem criminosa poderão ser utilizados como prova numa eventual ação penal? Responda fundamentalmente. Dani, resposta da Dani, vou ler. O artigo 157 da Lei 11.690 anula, diz que é uma violação aos artigos constitucionais essas provas. Dessa forma, tem-se a nulidade absoluta. O STF também fala sobre a interceptação de prova ilícita e não admite nem a prova ilícita, nem aquelas que possam derivar dela. Justamente. Então, tais objetos podem ser utilizados como prova? Não, fundamente. Porque eles são frutos da árvore envenenada, né? Eles são frutos... A polícia só chegou a esses objetos por causa de uma interceptação ilegal, por causa de uma prova ilícita, né? Então, consequentemente, esses objetos também serão provas ilícitas e não poderão ser utilizados como elementos de provas no processo criminal. Gente, alguma dúvida? Bem facinho a prova, né? Acho que a gente conseguiu abordar todos os temas e de uma maneira bem fácil. Daí vai ficar a competência e jurisdição, que é mais complicadinha, para o segundo bimestre. Professora, mas na prática acontece? Acontece, né? Se for comprovadamente que é de origem ilegal, é considerado ilegal porque é constitucional isso, né? É inconstitucional a utilização de prova ilegal, né? Lava Jato, por exemplo, joia. Lava Jato aconteceu bastante, né? Interceptações que não haviam sido autorizadas, né? Tiveram que ser desentranhadas do processo, não foi isso, Wesley? Conta aí para nós o que você leu a respeito. Então, professor, até a interceptação de escritório do Dr. Zanin teve na Lava Jato, né? E isso é totalmente proibido, né? Escritório então, de eu acho que se enquadra nessa teoria, né? Sim. Daí houve o desentranhamento, né, e tudo mais. Isso mesmo. Tá bom? Dani? Joia, gente? Esses que me ajudaram aqui, que participaram, se tiver que arredondar a notinha, a gente arredonda sim. Bom? Mas eu sei que todo mundo tirou 60, não vai precisar. Mas se tiver que arredondar, tipo assim, 55 para 60, não dá, né? Só uma arredondadinha, assim. Mosquei na data. Pois é, Vitor. Pois é. Daí, né, você vai reclamar com o seu professor de matemática. Brincadeira. Respondeu a primeira, sim, ajudou a prof. Ajudou bastante a prof. Gente, então tá. Eu prometo para vocês que até quinta-feira as notas estarão no sistema, sob pena da minha cabeça, tá? Sob pena da faculdade querer minha cabeça, porque eu não... Realmente, eu mosquei. Já é quinta, prof. Meia-noite já é quinta. Não, até o final da quinta. Então, vamos lá, né? Vamos lá para a nossa aula. Aula de número 12, 13, acho que é 13. Estão vendo um documento em branco do Word? Vamos lá. Aula 13. Competência. Deixa eu pegar na aula anterior, na aula 10, eu acho que foi,
que eu fiz uma introdução quanto às competências, só para a gente ir acompanhando aqui. Ó, então, a competência, né? A gente viu a competência pelo lugar da infração, certo? Que é a chamada. Vou pegar aqui. Deixa eu me organizar aqui, gente. Peraí. Pelo lugar da infração, a gente já viu que nada mais é que o foro competente, certo? Vai ser o foro de Mandaguaçu, vai ser o foro de Maringá, né? O domicílio do réu também, a gente, pelo lugar da infração, também é foro, né? Foro competente, que é pelo domicílio do réu. A regra é que seja pelo lugar da infração, certo? Mas tem duas exceções. Quando for queixa-crime, eu posso optar que seja no domicílio do querelante, né? Do querelado, desculpa, que é o ofensor, né? O réu competente. Ou, isso a gente já viu aula passada, tá? Ou quando eu não sei onde ocorreu de fato o crime, então vai ser na residência do réu que eu vou, o meu foro competente. Pela natureza da infração, em razão da natureza da infração, a gente vai ver agora, certo? Que pode ser, aqui a gente vai descobrir a justiça competente. A gente vai descobrir a justiça competente. Então, aqui a gente descobre o foro e aqui o foro. Aqui a gente vai descobrir a justiça competente, ou seja, se é a justiça estadual, se é a justiça federal, se é a justiça eleitoral, se é a justiça militar, se é o tribunal do júri, tá? E as demais, gente, por distribuição, pela conexão ou continência, pela prevenção, seria o juízo competente. Então, aqui, ó, a gente coloca juízo competente, que a gente vai descobrir o juízo competente. Então, veja bem, eu já descobri que vai ser em Maringá, porque foi um crime cometido, cuja a consumação se deu em Maringá, né? A ação, a consumação também se deu em Maringá, então não tenho dúvida, vai ser na cidade de Maringá. Então, eu descobri o foro. Pela natureza da infração, eu descobri a justiça competente. Ora, foi um crime de homicídio, então vai ser o tribunal do júri. Agora, qual juízo competente? A primeira vara do tribunal do júri, a segunda vara do tribunal do júri? Qual juízo competente? Tá bom? Só queria arrumar um negócio aqui que não ficou legal, ó. Em razão do lugar, né? Esse pelo domicílio do réu, ele também eu colocaria aqui, ó. Não, tá certo. E assim, ó, o que eu quero colocar aqui para vocês é que esses dois aqui é pelo lugar da infração, certo? Esses dois é pelo lugar da infração. Então, eu vou colocar eles em vermelho, por exemplo. Vou colocar eles em vermelhinho. Esse aqui é pela natureza da infração, então eu vou colocar em azulzinho. Esses aqui, gente, é pela pessoa, em razão da pessoa, então eu vou colocar em outra cor. Aqui. Eu vou colocar aqui. E daí eu vou fazer uma legenda aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo.
Em razão da pessoa. Tá, joia. Deixa eu achar vocês aqui para eu ver o rostinho de vocês. Aí. Então, vamos lá. A gente já viu pelo lugar da infração foro competente ou pelo domicílio do réu. Então, a gente descobriu se vai ser em Maringá, Sarandi, Mandaguaçu, se vai ser em São Paulo, Paraíso do Norte, onde vai ser. Depois disso, a gente vai ver qual justiça vai ser, se vai ser a justiça comum ou a justiça especial. Então, a gente vai começar a nossa aula para falar sobre a natureza da infração. Então, vamos lá. 2. Quanto à natureza da infração. É o que vai determinar qual o juízo comum. Qual a justiça competente. Quanto à natureza da infração. Aí, vamos anotar assim. Isso aqui a gente não viu, não, né? Não estou equivocada, não, né? Vamos lá. Vamos anotar assim. Definido o foro competente. Deixa eu achar aqui. Vírgula. Ou seja, a comarca onde deverá tramitar o processo deve-se estabelecer a justiça competente, certo? Então, se eu já descobri o foro, agora eu quero saber a justiça competente. Deve-se estabelecer a justiça competente, vírgula, ou seja, se a competência é da justiça comum. O que seria justiça comum, gente? Seria ou a justiça estadual, tá? Ou a justiça federal. Se é da justiça comum ou da justiça especial. O que entraria aqui em justiça especial? Militar, eleitoral, tribunal do júri. Não deixa de ser uma competência estadual, mas ele é do tribunal do júri, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu anotei para vocês. Eleitoral, militar, e etc. Certo? Então, seria nesse sentido. Então, quanto à natureza da infração, eu vou determinar quando vai ser da justiça comum. A justiça comum é uma justiça subsidiária. Então, primeiro que você vai analisar, é um crime eleitoral? Então vai para a justiça eleitoral. É um crime militar, foi cometido por um militar no exercício de sua função? Então vai para a justiça militar. Não é um crime contra a vida, é uma justiça estadual, mas de competência tribunal do júri. Não é nenhuma dessas alternativas. Então, é um crime comum, para a justiça comum. Ora, mas vai para a justiça estadual ou federal? Daí a gente vai analisar também o crime. Foi em detrimento da União, bens e direitos da União? Sim, então é justiça federal. Não, foi um furto praticado numa residência. Então é da justiça estadual. Então, quanto à natureza da infração, a gente vai definir qual a justiça competente para processar e julgar aquele delito, tá bem? Observações aqui. Coloquem assim. Observação número 1. Vou colocar como exemplo, melhor. Exemplo. Agência de Correios, gente. O que é o Correio? Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação, uma autarquia.
Não? A Caixa Econômica Federal. O INSS. O INSS é uma autarquia. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. O Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista. O Correios, agora eu estou em dúvida. Mas eu acho que é uma empresa pública. Correio é público, professor. Mas é uma empresa pública ou é uma autarquia? Uma empresa, né? Não sei não. Olhem aí, gente, no Google. Empresa pública. É, direito administrativo, isso. O Correio, Aqui gente, aparece empresa pública. Empresa pública, tá joia. Eu tava na dúvida se era autarquia ou empresa pública. Mas, de qualquer forma, sendo um ou outro, é um órgão federal. Mas a gente já viu que é empresa pública, né? Então, vou colocar aqui. Empresa pública. Assim como a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. O INSS, por exemplo, é uma autarquia federal. Então, vejam bem, são órgãos da federação. Um roubo praticado contra essas entidades, esses órgãos, né? Esses órgãos. A justiça competente será comum, sim, comum estadual ou comum federal? Justiça Comum Federal. Isso. Da Justiça Federal. Porque são empresas da federação, tá, joia? Agora, imagine uma contravenção penal praticada contra essas pessoas. Contravenção penal, lei de contravenção penal, lá no Decreto-Lei 3.688 de 91. Então, imagine uma contravenção penal praticada em detrimento da União ou contra interesse da União. Qual seria o órgão competente? Justiça Federal. Justiça Federal. Por quê? O que é o órgão federal? Órgão federal. Tá. Alguém tem alguma opinião diferente? Não falou assim é porque está errado. É porque é uma exceção. Não está errado o seu raciocínio, é que é uma exceção. Você só saberia se já tivesse tido aula disso. As contravenções penais praticadas em detrimento da União e de seus interesses são de competência da Justiça Estadual, porque a Justiça Federal não tem competência para processar e julgar contravenções penais. Então, observação número 1. A Justiça Federal não é competente para processar contravenções penais, vírgula, ainda que em detrimento de bens ou interesses da União, certo? Então, assim, a gente aprende que todo crime praticado contra a União ou contra seus interesses é de competência da Justiça Federal. Perfeito, está correto. Mas a gente tem que tomar cuidado nessa exceção, que as contravenções penais não. As contravenções penais serão sempre da Justiça Estadual, certo? Então, vai ser lá no Juizado Especial Criminal Comum da Justiça Estadual, e não federal, justamente por essa exceção aqui. Então, a observação número 1. Beleza. Observação número 2. Anotem assim. Qualquer que seja a natureza da infração,
Os crimes dolosos contra a vida serão de competência do tribunal do júri. Por que eu tô falando isso, gente? Imagine um crime contra a vida, certo? Praticado contra o presidente da República. Ele é de competência, ele não vai ser de competência da Justiça Federal, ele vai ser de competência do Tribunal do Júri. Por quê? Porque está expressamente previsto em lei, aliás, na Constituição. Todo e qualquer crime doloso contra a vida, independentemente da natureza dessa infração, o foro competente vai ser o Tribunal do Júri, tá? Então, anotem isso. Qualquer que seja a natureza da infração, vírgula, os crimes dolosos contra a vida, ou melhor ainda, um exemplo melhor. A gente viu aqui a justiça militar eleitoral. Então, um crime eleitoral, de natureza eleitoral, mesmo assim vai ser para o Tribunal do Júri, tá? Os crimes dolosos contra a vida serão sempre julgados pelo Tribunal do Júri. Joia. Professora, Oi, pode falar. Vou fazer uma pergunta a respeito do Tribunal do Júri. Pode O falar. Tribunal do Júri é estranho considerar ele como uma competência, assim, quando a gente fala, né, competência do Tribunal do Júri, porque tem o Tribunal do Júri, mas tem um juiz lá coordenando O juiz presidente. Esse juiz, ele é de competência lá, no caso, juiz federal, estadual? Tanto Estadual. faz. Então, o Tribunal do Júri... Pode ser um crime contra... Pode ser federal também. Mas a questão é que vai ser o Tribunal do Júri, não uma justiça eleitoral. Você tem razão. Talvez o primeiro ponto que eu falei talvez não esteja completamente correto. Só um minutinho. Mãe, abre a porta, fazendo favor. Desculpa, gente. Então assim, ó. O Tribunal do Júri, ele é como se fosse uma ramificação aí da justiça comum estadual, isso? Ou federal? Não, mas ele pode ser federal também. O juiz pode ser federal. Comum, tá? Aí, em Maringá mesmo, o primeiro Tribunal do Júri feito pela Justiça Federal foi ano passado ou retrasado, vocês lembram? Acho que eu lembro do cara lá da antena, não é? Acho que foi. Foi que ainda foi o Quaresma, isso. O Quaresma foi o advogado, que ele deixou o plenário. Foi o primeiro Tribunal de Júri feito na Justiça Federal aí em Maringá. Então, não pode sim, mas o que tem que pontuar aqui é que sempre será o plenário do Tribunal do Júri. Independente se o juiz togado, né, foi o juiz federal ou o juiz estadual, tá? Beleza. Deixa eu ver, observação número 2, eu acho que eu nem preciso falar, quanto ao latrocínio, que não é de competência do Tribunal do Júri, né, porque é um crime contra o patrimônio, mas sim um crime que é um crime contra o patrimônio, mas não um crime contra a vida, mas isso vocês já estão cansados de saber. Vamos lá, observação número 3. Imagine Doutor, que mais uma pergunta. Pode falar. Sobre a competência da Justiça Federal, né, que são as empresas públicas, autarquias, etc., contra os bens. O funcionário da empresa pública é considerado um bem da empresa fora do trabalho dessa empresa e seria de competência daí da Justiça Federal ou não? Não. E se ele estiver no horário de trabalho e acontecer alguma coisa, daí sim? O que vai definir aqui a competência não é a pessoa, em razão da pessoa, tá? É em razão da natureza da infração. Então, se foi cometido um crime contra um interesse da União, se naquele caso específico for delineado um crime contra o interesse da União, por exemplo, do INSS, aí sim, é da Justiça Federal. Entendi. É isso? Se for um diplomata, por exemplo, seria da Justiça Federal. Sim. Tá Nesse caso, inclusive, desse Tribunal de Júri da Justiça Federal,
Ele era um auditor, não era, da Receita Federal, não era isso, Wesley? Acho que era. Sim, ele era um auditor, foi morto em razão do seu cargo, né? Sim. E por isso foi processado, foi pelo Tribunal do Júri, né? Que é a competência dos crimes dolosos contra a vida, mas Justiça Federal por ser contra o funcionário federal, público federal, em razão da sua função. Entendi. Tá? Professor, se eu estiver atrapalhando, perguntando toda hora, eu vou Não, anotando. de forma alguma. Que eu puder e souber responder, eu vou responder. Tá joia? Vamos lá, gente. Observação número 3. Anotem aí, por favor. Iniciado um processo pela prática de homicídio culposo, aqui, gente, essa e a próxima observação, a gente vai falar sobre casos específicos, assim, casos que podem vir a acontecer, né? Tipo, inicia um processo, por exemplo, inicia um processo no tribunal do júri, mas em razão de algum fato, se vai desclassificar, qual que vai ser o juiz competente, tá? É sobre isso que eu vou falar agora. Então, relacionado ao tribunal do júri. Então, anotem aí. Iniciado um processo pela prática de homicídio culposo, perante o juiz singular, iniciado um processo pela prática de homicídio culposo perante o juiz singular, ou seja, não é o juiz competente da vara do tribunal do júri, é o juiz comum. Vírgula, se este no momento de proferir a sentença, se este, no momento de proferir a sentença, entende que ocorreu um homicídio doloso, deverá remeter o processo ao júri. Então, o juiz singular, ele recebeu uma denúncia por homicídio culposo. Durante a instrução, ele entendeu que se tratou, na verdade, de homicídio doloso e não culposo. Ele vai pronunciar e remeter para o tribunal do júri. Até aqui, tranquilamente, né? Não teria problema nenhum, até porque o advogado, ele defende o autor, o réu, né? Contra aos fatos e não contra a tipificação em si, né? Então, até aqui não teria problema relacionado a isso, né? A mudar o artigo, né? E daí ele entendeu ali que é um caso de pronúncia, ele vai remeter ao tribunal do júri. Beleza. Observação número 2. Pode ocorrer... Ela falou que ele encaminha, o juiz singular encaminha para o tribunal do júri, certo? Certo. Porque não é da competência dele, aquilo lá. Se tiver um conflito, o tribunal do júri fala, não, isso daí é isso mesmo, pode voltar lá onde estava. Acontece isso? Pode acontecer? Não. Não. O juiz... Tipo assim, ó, o cara era para ser crime, como é que é? Doloso do tribunal do júri, certo? Uhum. Ele falou, não, esse crime é doloso, vou mandar para o tribunal do júri. Aí o júri fala assim, não, esse crime não é doloso, é culposo, pode voltar. Não, né? Não, veja bem, ele fez a primeira fase, ele entendeu pela pronúncia, ele pronunciou, tá? Ele só ia proferir uma sentença, mas ele entendeu que ali era uma sentença condenatória ou absolutória. Mas ele entendeu que era caso de pronúncia. Ele pronunciou. Aí foi para a segunda fase, que é o plenário do tribunal do júri. Os jurados podem entender que não foi um crime doloso contra a vida? Pode. Mas tem que finalizar lá, então.
Aí o que vai acontecer é o que eu vou falar agora. Tipo, por exemplo, imagine o mesmo exemplo que chegou lá no tribunal do júri, foi todo o processo, crime doloso contra a vida, chegou no tribunal do júri e o tribunal do júri desclassificou. Pode ocorrer também, é o que eu vou falar agora, tá? Vamos lá. Observação número 4. Pode ocorrer ainda que o juiz da pronúncia desclassifique a infração penal para outra de competência de juiz singular. Para outra de competência de juiz singular. Veja bem, tá lá na vara do tribunal do júri. Juiz competente é o juiz do tribunal do júri. Ele entendeu ali que, na verdade, não foi um crime doloso contra a vida. Ainda não chegou no plenário, tá? Ele entendeu ali que não foi um crime doloso contra a vida, mas sim um crime... Qualquer outra natureza de crime, né? Um crime culposo, enfim. Ou até um latrocínio, ele entendeu ali que era um crime patrimonial e não... O objetivo era o patrimônio e não a morte em si, não a vida, né? O objeto jurídico. Enfim, o que ele vai fazer? Remete os autos ao juízo singular. Então, coloquem aí. Nesse caso, o juiz deve remeter os autos ao juiz singular. Então, beleza. A gente já viu duas hipóteses. Era crime comum, estava lá na vara comum, o juiz entendeu que era... Chegou na hora de dar sentença, ele entendeu que era um crime doloso contra a vida. Se ele for competente para processar e julgar também crimes dolosos contra a vida, como, por exemplo, onde tem juízo único, né, ele já pode pronunciar. Se ele não for competente, ele vai mandar para o juízo da vara do júri. Tá, beleza. Se tá lá no juízo da vara do júri e ele entendeu que não foi um caso de crime doloso contra a vida, ele remete para o juiz singular. Joia. Agora, imagine que isso acontece na terceira hipótese aqui, que isso acontece na segunda fase do tribunal do júri, ou seja, já houve a pronúncia e chegou no tribunal, no plenário, né? E os jurados entendeu pela desclassificação. Então, coloquem aí, observação... A gente podia ter colocado assim, ó, 3.1, 3.2 e agora 3.3. Acho que fica mais claro, porque as três referem-se ao tribunal do júri. Então, observação 3.3. Se a desclassificação se a desclassificação ocorrer em plenário, se a desclassificação ocorrer em plenário, vírgula, a competência para proferir a sentença, o que vocês acham? Vai ter que baixar os autos para o juiz singular? O que vocês acham? De quem vai ser a competência para proferir a sentença? Senhora, a sentença é proferida pelo juiz, né? Sim, pelo juiz, né? O plenário dá o voto e o juiz que monta a sentença ali. Mas nesse caso, eles desclassificaram.
certo? Eles desclassificaram. Tá lá no plenário do júri, é crime doloso contra a vida. Eles entenderam que não, que é um crime culposo ou é um crime de latrocínio, por exemplo. Ou seja, houve uma desclassificação, né? Foi para um crime menor. Nesse caso, quem vai proferir a sentença? O juiz do tribunal do júri, que está presidindo Perfeito. Como chama? Juiz-presidente. Está presidindo. É o juiz-presidente que vai proferir a sentença, tá? Não tem, quando chega no plenário e ocorre essa desclassificação, não é encaminhado, remetido esses autos para o juiz singular. O próprio juiz-presidente do tribunal do júri que vai proferir essa sentença. Tá? Então, essa é a observação 3.3. Quem anotou e pode mandar no chat, por favor, para eu colocar no material. Desliga o ar aí que tá tudo mexido. Anotou no caderno. A Dani sempre anota. Gente, então, quanto à natureza da infração penal, é isso, tá? A gente analisa a infração penal, se é um crime militar, se é um crime eleitoral, se é um crime de tribunal do júri, se é um crime contra a União, para a gente ver qual que é o foro competente. Visto isso, gente, a gente vai para a competência em razão da pessoa, para a gente descobrir o juízo competente. Ora, a gente já viu o lugar da infração penal, a gente já sabe que foi, por exemplo, um crime cometido na cidade de Maringá. Então, a competência é da cidade de Maringá, né? O foro competente é de Maringá. A gente viu que foi um crime comum praticado por um cidadão civil contra o patrimônio, por exemplo. Então, vai para a justiça estadual. Beleza. Agora, a gente precisa descobrir, gente, qual é o juízo competente, certo? Se vai ser a primeira vara, a segunda vara, a terceira vara, a quarta vara, a quinta vara. Isso que a gente vai detalhar aqui em razão da pessoa. Deixa eu ver aqui. Antes disso, me responde só uma dúvida que me tira o sono muitas vezes. Obrigada, Dani. Pode falar. Porque, o latrocínio tudo bem, se a pessoa foi lá roubar alguém e acabou extrapolando ali a coisa e matou a pessoa, tudo bem. A lesão corporal seguida de morte e o estupro seguido de morte, por que eles não são da competência do tribunal do júri? Porque, por exemplo, eu dou um soco na cara da pessoa e mato ela. Como que eu vou provar que eu não queria matar ela? E muitas pessoas que são estupradas podem morrer em relação por causa disso. Né? Sim, vamos lá, então. São várias questões a serem analisadas, Marco. Por que um estupro seguido de morte não vai para o tribunal do júri? Porque ele não é um crime contra a vida. Houve a morte? Houve, mas o objeto jurídico protegido pelo crime de estupro é a integridade sexual, a violência é protegido, né? É um crime contra a violência sexual. Então, assim, não tem o objeto. O que é o objeto jurídico? É o que o crime visa proteger. No crime de homicídio, no crime de aborto, no crime de... Quais são os outros crimes dolosos contra a vida, enfim. O objeto jurídico ali é a vida. Por isso que eles são de competência do tribunal do júri. No crime de estupro, não é a vida, entendeu? A intenção não era matar. É um crime pré-doloso, exatamente como o Wesley disse. Porque é dolo na conduta precedente e culpa na consequente. Ou seja, o meu dolo era tão somente estuprar. A conduta, a morte foi culposa, entendeu? E como assim também pela lesão. Ali é um crime contra a integridade física e não um crime contra a vida. Por isso que ele vai para a justiça comum e não para o tribunal do júri. Tá. É um crime pré-doloso porque o meu dolo era tão somente dar um soco nele, tão somente lesioná-lo, ofender a integridade física dele. Mas, culposamente, ele acabou caindo e batendo a cabeça no meio-fio e vindo a óbito.
Então, assim, por este motivo, não vai para o tribunal do júri. Tá, mas essa é a teoria. E a prática? A prática, o juiz analisa o dolo, certo? O dolo era matar ou o dolo era estuprar? E culposamente ela veio a óbito, ou ele veio a óbito. O dolo era lesionar e culposamente veio a matar? Se ficar caracterizado essa situação, o préter dolo, né? Aí não vai para o tribunal do júri. Como que o juiz analisa isso? Circunstâncias do crime, né? Circunstâncias, depoimentos, circunstâncias, testemunha, interceptação e tudo mais. Esse exemplo que eu dei é um exemplo clássico, né? Ele é um exemplo doutrinário, né? Você tá numa briga de bar, certo? Você nem conhece a pessoa, você não tem intenção nenhuma de matá-la, mas ela tá batendo ali no seu amigo e você então dá um soco nela, mas ela acaba caindo para trás e batendo a cabeça num objeto pontiagudo que estava no chão. Ali naquele contexto, o juiz analisou e entendeu que não era o dolo da pessoa, o dolo do réu, não era de matar, mas tão somente de lesionar, entendeu? Entendeu? Então, a questão do estupro seguido de morte, quando eu lia isso, eu li o seguinte, a pessoa, igual que aconteceu muitas vezes, a pessoa estuprava alguém, aí para a pessoa silenciar, ele lá matava, escondia o corpo, etc. Então, nesse caso, daí é homicídio também, né? Também. Não, nesse caso teve dolo mais dolo, não foi dolo mais culpa, dolo mais dolo. Aí vai para o tribunal do júri, inclusive o estupro, por conexão. Tá, não, tranquilo. Aí, então, crime conexo, vai ser tudo no tribunal do júri. Tudo no tribunal do júri, que a gente também vai ver mais para frente. O estupro seguido de morte é diferente, assim. Seria o dolo tão somente estuprar e culposamente, vamos ver o que aconteceu, que acabou matando. Ela tinha uma doença e... Coração disparou de emoção e morreu. Algo assim. Entendeu? Tem que ser uma conduta culposa, tá? Agora, se ele tem dois dolos, se ele tem o dolo de sequestrar e o dolo de matar, o dolo de... sequestro também, né? Se ele tem dois dolos aí, dolo em estuprar e dolo de matar, aí ele responde pelas duas condutas. Crime formal, aí os dois vão pro tribunal do júri, porque a competência do tribunal do júri vai atrair a competência da justiça comum, né, para o estupro. Vitor Hugo, teve o caso do feirante em Rio de Janeiro. Qual caso, Vitor? Que eu não sei desse caso. Tem o sequestro e a vítima morreu no cativeiro. Tá, sim. Daí tem que ver por que ela morreu. Tipo, morreu porque eles deixaram lá para morrer ou morreu culposamente? Morreu culposamente, né? Professora, nesse caso que você falou agora, problema de coração. Marcos, tipo assim, se houvesse os dois dolos, que nem no caso assim, houve o estupro e uma violência, tipo, não a sexual, mas ali a violência física mesmo, né, que ele acaba agredindo, tipo o maníaco do parque lá, que ele cortava os seios, coisas desse tipo. E daí a violência foi em excesso, ali acabou a vítima vindo a óbito por conta dessa violência física ali. Seria isso ou também não? Ele vai só responder, ele não vai para o tribunal? Então, tem que analisar a questão do dolo na conduta consequente. Tem que analisar se está presente o dolo na morte, entendeu? Se ele, por exemplo, mordeu ela com o intuito de satisfazer a sua lascívia e acabou ocasionando a morte. Poxa, foi culposo. Mas, por exemplo, se ele, sei lá, decepta, ou não sei, ou fica nítido no caso que desde o início a intenção dele foi estuprar e depois matar. Então, daí vai ser dolo mais dolo. Entendeu? Nesses casos aí, geralmente geralmente não, foi dolo mais dolo, né? Então, assim, não tem o que, teoricamente, que eu posso falar para vocês.
Dolo mais dolo são 2 crimes. Dolo mais culpa é um crime só, né? É um crime préter doloso. Agora, qual que é a conclusão? Como a gente vai chegar nessa conclusão? Análise detalhada do caso concreto, né? Para ver qual que era a intenção dele realmente, o que estava acontecendo ao redor, quais foram as circunstâncias do crime, o que de fato matou a pessoa, o que o réu fez para que a pessoa viesse ao óbito e tal. Entendeu? Mas do maníaco, ele já sequestra, né, a pessoa para estuprar e matar, né? Vai para o tribunal do júri. Beleza, gente. Vamos continuar. Valeu, Vanessa. Obrigada pelas perguntas de todos, né, para enriquecer nossa aula. Vamos lá. Então, já apuramos o foro competente, a justiça competente, agora a gente vai analisar o juízo competente, certo? Aqui que vai... Aqui, ó. Pela natureza da infração, a gente já analisou, agora a gente vai descobrir o juízo competente. Gente, por distribuição, pela conexão ou continência, pela prevenção ou pela prerrogativa de função. Primeiro, por distribuição. A gente sabe lá que Maringá, por exemplo, tem, não sei quantas varas criminais tem aí. Imagine que tem 10 varas criminais, certo? Se entrar 10 processos naquele dia, vai um para cada uma. E depois vai seguir novamente os 10. Por quê? Para que haja equidade de número de processos entre os juízes, né? E imparcialidade também. Então, quando você comete um crime de crime doloso contra a vida, você não sabe para qual juiz que vai, né? Porque na Maringá, por exemplo, tem várias varas criminais. Pela conexão ou continência, eu vou deixar por último a conexão e continência porque é mais longo, né? Pela conexão ou continência. Por exemplo, tribunal do júri. Imagine que ocorreu um estupro e uma morte. Eles estão conexos, certo? Então, ambos vão para o tribunal do júri. Ou imagine que aconteceu um roubo e uma receptação. O roubo aconteceu em Maringá e a receptação em Sarandi. O roubo, por ser um crime mais grave, ele vai avocar, né, a competência de Sarandi. Então, a competência vai ser de Maringá. Então, essa questão da conexão com continência é basicamente isso, mas a gente vai ver detalhadamente em outra aula. Pela prevenção, quando 2 ou mais juízes é competente para processar e julgar aquele delito, vai definir a competência por prevenção, ou seja, o juiz que primeiro decidir algo sobre aquele processo, certo? Então, imagine, a gente já viu durante a aula passada alguns casos de prevenção. Imagine que ocorreu o crime no limite de território, entre um território e outro, não podendo precisar em qual dos territórios que aconteceu. Ou foi um caso de crime permanente. Aconteceu em Paraíso do Norte, aconteceu em Paranavaí, daí foi para Maringá. Qual dos 3? Ou é um crime continuado, certo? Crime continuado. Qual será o juízo competente? Então, é justamente a situação da prevenção. Quando 2 ou mais juízes forem competentes para processar aquele delito, será competente o juiz prevento, ou seja, o primeiro que decidir sobre aquilo. Então, vamos ver, então, o juízo competente pela prevenção. Vamos lá. Então, deixa eu ver como que eu coloquei ali. 2, né? Quanto à natureza da infração. Então, tinha colocado 3. E agora a gente vai ver do juízo competente. Agora eu lembrei do filme do Coringa. Por quê? Estão parecendo ele? Não, que isso. Tá com a estima baixa, criatura. Tá tomando
Não, eu lembrei do Coringa, da carta do baralho, que essa prevenção faz aí entre os dois caras aí. Ela define o ganhador entendi. Que bom que foi isso. Achei que estava aparecendo ele. Vitor só dá risada, né, Vitor? Gente, do juízo competente. Então, vamos lá. Analisada, descoberta... Não, deixa eu pegar uma palavra menor. Fixada, melhor. Fixada a... Fixada o foro competente. E a justiça competente, analisa-se qual o juízo competente. Certo? Aí, primeiro, vamos ver a competência por distribuição. Por comum. Número 4 é pela distribuição, né? Se querem que eu faça uma frase aqui por distribuição ou não tem necessidade? Vocês vão saber que distribuição é quando o órgão distribuidor, a vara de distribuição, distribui entre os juízes. É bom, né? Manter padrão. Né? Então vai lá, coloca aí. A distribuição nada mais é do que um sorteio realizado para determinar qual juiz deverá julgar determinado processo. Então, essa é a distribuição. Joia. Por prevenção. Gente, será que eu estou gravando essa aula? Acho que eu não estar, mas eu estou. Está gravando, sim, professor. Tá, né? Tá bom. Por prevenção, vamos lá. Anotem aí. Peraí. É o conhecimento antecipado Já nós vamos. É o conhecimento antecipado pelo juiz de alguma questão jurisdicional. Pelo juiz. É o conhecimento antecipado pelo juiz de alguma questão jurisdicional. Vírgula. Circunstância que o torna competente para julgar posteriormente o processo. Então, essa é a definição, né? O conceito. O que é uma distribuição... o que é o juiz competente por prevenção? É o conhecimento antecipado pelo juiz de alguma questão jurisdicional
circunstâncias que o tornam competente para julgar posteriormente o processo. Então, quando mais de um juiz é competente para processar aquele processo, aquele crime, analisa-se a prevenção, ou seja, torna-se prevento o juiz que primeiro despachar naquele processo, que primeiro decidir algumas circunstâncias sobre aquele processo, tá? Vejam bem, essa definição aqui, ela é justamente na seguinte hipótese. Imagine que é um crime de estupro ocorrido na cidade de São Paulo, tá? Cidade de São Paulo, Justiça Estadual. No inquérito, durante o inquérito, o indiciado foi preso preventivamente, certo? Quem decretou a prisão preventiva dele foi o juiz da 15ª Vara Criminal, lá de São Paulo. Foi o juiz da 15ª Vara Criminal. Esse juiz, gente, ele se tornou prevento para processar e julgar aquele delito, certo? Então, quando for para distribuir, ele vai ser o processo, né, vai ser distribuído para ele. Por quê? Porque ele já decidiu quanto ao inquérito policial, certo? Mas temos outros casos de prevenção, que foi aquilo que eu falei, crime permanente, vamos colocar aqui exemplos. Foquem aí. Coloca assim: tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de 2 ou mais jurisdições, a competência será afirmada pela prevenção, ou seja, será competente o juízo que primeiro praticar um ato judicial certo? Esse é o exemplo 1. Então, a gente utiliza a prevenção para infração continuada ou permanente. Coloca assim, no 2. O juízo que decidir, por exemplo, sobre a prisão preventiva em determinado sobre a prisão preventiva, objeto de determinado inquérito policial, não. Sobre a prisão preventiva de um indiciado, vírgula, será prevento, será competente para julgar aquele processo ante a prevenção. Não sei se ficou claro. Deixa eu ver se eu tenho um jeito melhor de colocar aqui. Um determinado juiz apreciou, decretou a preventiva sobre o juiz que decidir decretar a prisão preventiva
ocorre a chamada prevenção. O juiz que praticou é o competente para julgar a ação penal que eventualmente será proposta. Então, o juiz que decidir, por exemplo, sobre prisão preventiva, sobre uma prisão preventiva, vou tirar isso aqui, será competente por aquele processo ante a prevenção. Acho que ficou claro, né? É isso mesmo. Uma terceira hipótese aqui de prevenção, lá que a gente viu na aula retrasada. Infração continuada, crime permanente, a gente já falou. Aula retrasada, antes da revisão. Então, coloquem assim. A infração penal. Quando a infração penal se consuma no limite territorial de duas ou mais jurisdições, ou é em certa jurisdição, jurisdição. Ai, meu Deus. Porque o crime ocorreu nas divisas de duas ou mais jurisdições, vírgula, a solução será dada, melhor, a competência será firmada pela prevenção, também pela prevenção, não, pela prevenção. Então, gente, o que é a prevenção? É quando o que é um juiz prevento? O que torna um juiz prevento? O que é uma prevenção? É quando define-se a competência pelo ato praticado pelo juiz sobre aquele delito, certo? Então, quando vai ocorrer isso? Imagine que ainda na fase de inquérito, o juiz decidiu sobre a apreensão de um bem, o juiz decidiu sobre busca e apreensão de um bem, o juiz decidiu sobre liberdade provisória, decretou preventiva. Ele vai se tornar prevento, ou seja, vai ser dele a competência para processar e julgar eventual processo. Para julgar, né? Processar não é dele. Beleza. Quando for uma infração continuada ou permanente também, qual será o juiz competente? Também vai ser decidido pela prevenção. O juiz que primeiro decidir sobre aquele delito também, né? Que primeiro praticar um ato judicial sobre aquele fato. Quando a infração se consuma no limite territorial de duas ou mais jurisdição, ou na divisa delas, não se sabendo qual dos juízos é o competente, também a competência será firmada pela prevenção, ou seja, o juiz que primeiro decidir praticar um ato judicial. Decidir não, praticar um ato judicial, tá bem? Então, aqui, ó, são os exemplos aqui de juiz por prevenção. Dúvida quanto à prevenção? Então, nós vimos aqui, ó, por distribuição, por prevenção. Vai faltar por prerrogativa de função, pela conexão ou continência. Acho que a aula que vem eu vejo prerrogativa de função e continência. E ainda vai faltar uma aula inteira aí para conexão, porque é bem detalhadinho e a gente não tem pressa, né? A gente está com a matéria em dia. E é bom para vocês colocando o conteúdo na cabeça. Joia, dúvida até aqui? Ou vamos ver tudo para depois ter dúvidas? Tranquilo? Tá bom. Vou fazer a chamada, então. Wait a minute, yes.
Então, nossa chamada é do dia 4/5, aula 12, ou 13, ou 14. Ana Carla Rodrigues, Bruna Ribeira, a Bruninha não veio hoje, Camila Teixeira, Gregory Teixeira, Gregory está em silêncio hoje, Valdivino, Gabriela Gomes dos Santos, Vitória Constantino, a Gabi também não veio, Vitória Constantino, Vitor Hugo, Carolina Regina, quem quiser sair não pode sair, tá, gente? Muito obrigada, uma boa noite e abraço. Carolina Regina, Vanessa Almeida, Leonardo Caio, Caleb, Maria Heloísa, Walisson, Júlio Bigoni, Igor Pegoraro, Maria Daniela, Jussara, Israel, Tainá, Vitória Gardim, Larissa Dias, Renan Franklin, Wesley Rossi, Kleber, valeu, Kleber, Sheila, Gabriela Rodrigues, Gabi, presente, valeu, Débora, Luiz Paulo, Marcos Meneghelli. Presente. Obrigado pela aula. Boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Até mais. Priscila Graziele Cassimiro. Valeu, Priscila. Priscila tá com a Elisete, né? Boa noite, pessoal. Até amanhã, se Deus... Ou, até semana que vem, se Deus quiser. Beleza, Priscila. Coloquei presença aqui. Um abraço. Bora assistir final do Big Brother agora.